Olá, queridos. Chegamos aqui para mais uma aula, ou na realidade, uma sequência de 3 aulas do nosso curso A Formação de um Discípulo. Lembrando que a nossa EBD de 2026 engloba o estudo desse livro, capítulo por capítulo, e cada capítulo, então, contém uma série de 3 lições. Nós chegamos agora nessa série dessas 3 lições, que são as lições 10, 11 e 12, englobando a segunda parte do livro. Lembra que quando a gente dá uma olhadinha aqui no índice do livro, a primeira parte envolve o que é discipulado. Então nós vimos 3 lições que nos ensinaram sobre como fazer discípulos e não convertidos, outras 3 lições que envolvem a definição do que é discipulado, e agora adentramos a segunda parte, quem é discípulo. Vimos 3 aulas, as aulas 7, 8 e 9, que englobam como saber se você é discípulo, e agora nós vamos caminhar pelas 3 aulas da segunda parte, que envolvem o 4º capítulo do livro, que fala que uma das marcas do discípulo é a marca da obediência. Posteriormente, veremos 3 aulas sobre a submissão, outras 3 aulas sobre o amor ao próximo, e finalizaremos essa segunda parte estudando o capítulo 7 do livro, que envolve a 4ª característica do discípulo, que é a vida de oração. Então hoje começaremos na lição 10, abordando o quesito obediência. E o 4º capítulo, que inicia falando sobre a obediência, eu providenciei para vocês o resumo desse capítulo 4 no material de apoio que vocês recebem aí no PDF, que faz parte desse combo, sempre que a gente entrega para vocês o vídeo, o material de apoio e mais a lição que o aluno recebe, o PDF do aluno, tá bom? Então vamos lá, começar o estudo sobre a obediência, o resumo do capítulo, vocês têm no material de apoio, então eu não vou agora tratar sobre o resumo do livro, vocês podem ler, tá bom? O resumo do capítulo 4, espero que vocês já tenham lido o capítulo completo e depois de posse do resumo, vocês têm aí um direcionamento sobre aquilo que nós trataremos com os nossos alunos, então, nas nossas aulas de EBD. Você sabe que eu sempre costumo fazer um retrospecto de tudo que nós já vimos. E hoje chegamos na lição 10, que vai tratar sobre o quesito obediência, que é uma das 4 qualidades do ministério de Jesus. Então a aula 1 envolve a lição 10 do capítulo de número 4. Mas vamos lá. Começamos relembrando o que a gente já viu até aqui. Então vamos relembrar o que já vimos, tá bom? Então deixa eu disponibilizar aqui para vocês o nosso slide. E nós já vimos, então, na lição de número 1, primeira lição, começamos a nossa EBD definindo o mundo que nós vivemos que está em decadência por conta do pecado. Vimos que Deus criou tudo perfeito, de que a desobediência trouxe consequências e que as consequências, entre tantas, é claro que as principais são o sofrimento e a morte. Na lição 2, nós vimos a solução. Devemos apresentar ao ser humano a solução por conta do problema do pecado. Então a solução vem no Evangelho, e então na ação do evangelismo, que é o início da nossa missão. Vimos que o evangelismo é responsabilidade de todo cristão, não é um evento, não é um culto que a gente marca, o culto de evangelismo e pronto, missão cumprida. Mas o evangelismo é um estilo de vida e que é a forma de nós pregarmos e apresentarmos o evangelho a quem? A todos. Na lição 3, nós vimos que a nossa missão envolve fazer discípulos, e nesse fazer discípulos sabermos que não é fazermos simplesmente convertidos, mas discípulos não são somente convertidos. A evangelização deve ser complementada, portanto, com o discipulado, porque o verdadeiro discípulo se faz nessa nossa ação de discipularmos. E o discipulado, então, vai evitar essa malnutrição espiritual que a gente vê dentro de muitas igrejas, de pessoas que fazem uma decisão, mas depois são levadas pelo vento de doutrina, são levadas pelas provações, tribulações dessa vida, tá bom?
Lição 4, então, nós vimos que o discipulado, começamos a definir o discipulado respondendo que vem da ação que o discípulo tem de, em primeiro lugar, morrer para si mesmo. Então nós começamos a perceber o que é discipulado quando a gente começa a morrer para nós mesmos e que passamos a desejar ser fiéis a Jesus Cristo. E, portanto, esse é um trabalho que deve ser motivado em toda a igreja. Esse morrer para si mesmo, negar a si mesmo, porque quando Jesus diz quer ser meu discípulo, venha, negue-se a si mesmo. É a primeira característica, a primeira ação requerida. A fidelidade a Cristo, de segui-lo, e que isso deve envolver, não é um grupo de pessoas escolhido dentro da igreja, não, toda a igreja. A lição 5 envolve então a reprodução de discípulos, uma primeira parte dessa lição, que vem como uma ordem de Jesus e que é, na realidade, um método de Jesus para expandir a igreja, reproduzir discípulos, e a matemática nós vimos que do discipulado ela transcende a simplesmente uma pessoa, um grupo de pessoas estarem se responsabilizando para pregar o evangelho. Quando cada crente se torna um discípulo e ele mesmo ganha mais alguém para Jesus, nós vimos que essa matemática é fantástica. Na lição 6, vimos a reprodução de discípulos, aula 2, onde trata sobre a importância do cuidado, da alimentação. Vimos que o discipulado se desenvolve em 4 gerações, que é o exemplo de Paulo, né? Paulo ganha Timóteo, depois fala a Timóteo para confiar a homens fiéis essa tarefa, e os homens fiéis iriam falar a outros. Então, nisso nós vimos aquelas 4 gerações, lembra? Paulo, Timóteo, homens fiéis e depois outras pessoas dentro da igreja. E vimos que isso é uma ordem clara, prega, discipula, é ordem clara de Jesus. A lição 7 vem como saber se eu sou um discípulo. Então, o discípulo é aquele que permanece na palavra, o discípulo é aquele que ama o próximo e o discípulo é aquele que produz fruto. Então, a gente vai observar frutos, ações, obras. A lição 8 trata como ser como Cristo, né? Vai definir esse nosso caráter de Cristo espelhado em nós, essa imagem de Cristo vista em nós. Vimos a importância de sermos antes de fazermos. De nada adianta o nosso ativismo se nós não somos verdadeiramente convertidos e discípulos de Jesus. E esse caráter ele é construído dia a dia. Chegamos então na lição da semana passada, que foi a lição de número 9, onde somos desafiados a viver uma vida como a vida de Cristo. Então a lição de domingo passado nos confrontou com um espelho. Lembra? Eu olho para o espelho e, na realidade, a imagem que eu deveria ver nesse espelho é a imagem de Cristo refletida através de mim. Mas terminamos com uma frase importante de que você não pode viver como Cristo se não passar tempo com Cristo. Por isso que essa imagem a ser refletida e essa imitação vem da intimidade. Lembra da dinâmica, né? A gente começa a fazer ações e pede que aqueles que estão nos olhando repitam a mesma ação. Se torna fácil quando alguém está vendo. Se eu levantei o braço, o outro levanta o braço. Abaixei o braço, ele abaixa o braço. Viro a cabeça para um lado, ele vira junto comigo. Voltando, ele volta comigo. Então nós vimos essa característica da imitação. Sede, pois, imitadores de Cristo. O desejo de Paulo para cada um de nós. Então, na aula passada, nós vimos que devemos negar as nossas próprias vontades. O negar a si mesmo está em, muitas vezes, vencermos o nosso comodismo. E o exemplo foi aquele, né? Dentro de um ônibus, eu me levantar para ceder o lugar para alguém mais idoso, embora eu esteja cansado, embora eu ache que é o meu direito sentar naquele banco, eu nego a mim mesmo, me levanto e cedo o meu lugar a um idoso. E aí, nesse dia a dia, o que será que dificulta esse nosso negar a nós mesmos? Será que é o tempo? Está difícil a gente abrir mão do nosso tempo para Deus? Será que a grande dificuldade está no nosso dinheiro, nos nossos recursos? Será que a nossa opinião é difícil a gente se dobrar e negar a nossa própria opinião?
Ou será que é o nosso orgulho? Analisa aí qual é a sua maior dificuldade em cumprir com esse mandamento e essa necessidade de negar as nossas próprias vontades. Em segundo lugar, vimos que devemos anunciar o Evangelho, e o grande exemplo é aquilo. Imagina que você se salva de um naufrágio, consegue se agarrar em duas boias e chega até a margem, mas você vê pessoas se afogando e pessoas morrendo. Poxa, você tem duas boias, o que você faz? Você fica ali olhando as pessoas morrerem ou você vai com a sua boia levar uma outra boia até aquele que está se afogando? Então, anunciar o Evangelho é como voltar lá para o mar. Eu me salvei, mas eu quero salvar também os que ainda estão perecendo, aqueles que estão morrendo. Em terceiro lugar, concluímos a lição de domingo passado, dizendo que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. A gente só vai conseguir negar as nossas próprias vontades e anunciar o Evangelho se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Então há um gráfico aqui que eu diria que é elementar. Viver como Cristo, amar como Cristo e fazer o que devemos fazer imitando a Cristo parte do primeiro princípio de negar as nossas próprias vontades, de anunciarmos o Evangelho. E aí sim estaremos provando o nosso amor a Deus. Por quê? Porque viveremos uma vida que glorifica a Deus. Assim concluímos a aula da semana passada dizendo que amar a Deus não é um sentimento que você vivencia num culto. É muito interessante, vamos para o culto, somos abençoados com os louvores, vivemos aquele momento de emoção, onde muitas vezes somos tocados pelo Espírito Santo, expressamos essa nossa emoção através de um louvor, ouvimos a palavra que vem e toca ao nosso coração. Mas amar a Deus não é simplesmente esse sentimento que você vivencia num culto, numa reunião, no congregar. Mas o amar a Deus é uma decisão que você toma a cada segunda-feira, quando você acorda de manhã e vai então enfrentar a tua semana de labuta. Então aquilo que você vivenciou no culto, aquilo que você viveu, aquelas sensações, precisam agora ser levadas adiante quando você acorda de manhã na segunda-feira e tem que enfrentar o seu trabalho, os seus afazeres, a sua universidade e enfrentar as pessoas. É aí que de fato vamos provar, através de nossas ações, se nós amamos ou não a Deus. Vamos lá então? Vamos para a aula de hoje, que é a lição 10. Hoje, na realidade, passarei para vocês a lição 10, a lição 11 e a lição 12. Essas três lições se referem ao capítulo 4 do nosso livro, tá bom? E que vão tratar sobre o mesmo tema, obediência. São 3 aulas sobre obediência. Mas vamos aproveitar para beber água, é muito bom beber água, lubrificando aqui a garganta, para a gente então ir adiante na nossa aula de hoje. Bom, o grande alvo, o objetivo da lição 10 é apresentar a obediência à palavra de Deus como sendo a marca de um discípulo de Jesus. Então, a obediência à palavra é uma das marcas do discípulo de Jesus. João 14,15 é o versículo-chave dessas 3 lições, lição 10, 11 e 12, que diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Qual é a grande prova de que eu amo a Deus? Quando eu estou disposto a guardar os seus mandamentos. Guardar mandamentos se refere diretamente a obedecer. A nossa introdução, a proposta é fazermos, quem sabe, a dinâmica do mestre mandou. Nós que já participamos dos vagalumes vamos nos lembrar dessa dinâmica, desse jogo que a gente faz com as crianças, onde a gente só vai obedecer aos comandos que se iniciam com a frase "o mestre mandou". Se eu começo dizendo "o mestre mandou, levante o braço direito", se eu comecei a frase com "o mestre mandou", você obedece. Agora, se eu disser simplesmente "levanta o braço esquerdo", e alguém levantar o braço esquerdo, ele errou o comando. Por quê? Porque eu não comecei dizendo "o mestre mandou". Então essa é uma dinâmica que a gente pode fazer com a nossa classe,
Quem participa dos vagalumes, mais uma vez repito, já participou dessa dinâmica e é muito bom para a gente dar aquela quebrada de gelo, tá? Então, por que que você, depois de fazer a dinâmica, pergunta para os seus alunos por que que você conseguiu chegar até o fim dessa nossa tarefa? Porque você obedeceu o mestre mandou, que era a condição estabelecida. Quando a gente estabelece uma condição para um jogo, para uma tarefa, e a gente presta atenção nessa condição estabelecida, a gente vence, a gente chega até o final. Muitos dos nossos alunos nessa dinâmica talvez erraram o comando. Por quê? Porque não se atentaram que a frase "o mestre mandou" era a condição estabelecida. Da mesma forma que a gente obedece, e obedece porque foi estabelecida essa condição clara no nosso jogo, Deus também nos dá uma condição clara para a obediência. Ele não nos obriga a obedecer. Ele não está pedindo, e eu vou usar uma redundância, né, como se Deus pudesse pedir pelo amor de Deus, mas Deus não está dizendo, pelo amor de Deus, me obedeça. Ele não está implorando, mas ele está estabelecendo isso como uma condição. Ele nos convida a obedecer e a obedecer por amor. A condição para a obediência é o amor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não é isso que Jesus mesmo disse? Então a condição para obedecer é amar. Quando eu amo, e essa é a condição estabelecida, e se eu digo que o amo, eu preciso obedecer aos seus mandamentos. A obediência, eu gostei dessa frase, sem amor é religião. Mas o amor sem obediência é mentira. É mentira, não apraz a Deus. Não é a condição estabelecida para Deus. Então vamos entender hoje na nossa aula o que significa obedecer a Deus e por que isso é a marca de um verdadeiro discípulo. Você pode pedir então para um dos alunos ler a introdução da lição com o papel que ele tem em mãos. O PDF do aluno tem lá a introdução. Peça a um aluno que leia para que haja essa participação por parte dos alunos. E aí você vai complementar essa introdução dizendo: existem pesquisas que mostram que grande parte dos cristãos afirma amar a Deus. Se você fizesse um questionário, eu saísse perguntando hoje aqui para cada aluno: você ama a Deus? Amo. Você ama a Deus? Amo. Até mesmo dentro dos presídios, se você perguntasse para aquelas pessoas que estão cumprindo uma pena por uma desobediência a um mandamento de Deus, mas se você perguntasse se você ama a Deus, eles afirmariam que amam a Deus. Mas há uma porcentagem muito pequena que pratica a leitura bíblica e a obediência consistente. Quem de fato está provando que obedece a Deus? Quem de fato está lendo a palavra de Deus, praticando a leitura bíblica para conhecer os mandamentos de Deus para que possa obedecê-lo? Então existe um número grande de pessoas que afirmam amar a Deus, mas poucos são aqueles que praticam verdadeiramente a obediência consistente a Deus. Então isso revela para nós um problema sério, de que muitos querem os benefícios de Deus, mas não um compromisso com Deus. Existem aí algumas variações dessa frase, lembra? Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. E aqui nessa frase a gente observa algo muito próximo disso. Muitos querem os benefícios de Deus, mas não um compromisso com Deus. E aí vamos definir. Os 3 pontos da lição hoje vão definir. Primeiro, o que é obediência a Deus? E aí peça para um aluno ler o ponto 1 da lição. É sempre bom darmos a eles a oportunidade de fazer a leitura para que haja essa participação e essa interação com eles. Se você quiser você mesmo ler o ponto 1, pode fazê-lo, mas seria interessante ler o que está no PDF do aluno nesse ponto 1. E sempre nós vamos complementar algumas coisas com o material que eu aí providenciei para vocês, disponibilizei, que é o material de apoio do professor, o manual do professor, tá bom? A gente vai dar uma prova e vai falar sobre Abraão, porque o texto do ponto 1 fala sobre o exemplo de Abraão e a proposta de sacrifício do seu filho Isaque. Abraão, para pensar, ele esperou 25 anos para ter Isaque. A primeira promessa veio lá quando ele tinha seus 75 anos de idade. Quando Deus falou: eu vou fazer de você uma grande nação. Ele esperou 25 anos para que pudesse nascer Isaque. E aí o que acontece? Deus pede
o filho, à espera de 25 anos, a promessa que Deus havia dado, Deus pede, me devolve essa promessa agora, eu quero ela como um sacrifício a mim. Abraão, naquele momento, possivelmente não entendeu porque Deus estava requerendo isso, mas ele obedeceu. A Bíblia diz que ele acordou cedo, preparou o jumento, colocou a lenha do holocausto, chamou o menino e foram juntos, subiram naquele monte. E certamente ele subiu com o seu coração dilacerado. Mas ele montou o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque e no momento que ele levanta o cutelo, levanta aquela faca para poder sacrificar o seu filho, ele ouve a voz de Deus falando: Abraão, Abraão, basta. Então é interessante, ele foi até o fim da sua obediência, mas era tão obediente que quando ouviu a voz de Deus, Abraão, ele parou instantaneamente para ouvir o que Deus requeria dele naquele momento. E é claro que ele não sacrificou o seu filho. E foi só quando Abraão obedeceu verdadeiramente a palavra, quando ele mesmo estava disposto a renunciar ao seu próprio filho, que Deus interveio e proveu o cordeiro. E o cordeiro estava ali, né? O carneiro ali, disponível para que fosse agora o substituto, para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve estar disposto a obedecer. Obedecer a Deus mesmo quando ele não entende o motivo. Mas confia que Deus tem sempre o melhor para ele. Abraão confiou até o último momento que Deus teria o melhor para ele. E Deus, de fato, deu o melhor para ele. O cordeiro, o carneiro, ali naquele momento para que pudesse ser o substituto e ele não precisasse sacrificar o seu filho. Mas não é que Deus queria saber até onde Abraão iria. Deus sabia exatamente, conhecia o coração de Abraão. Mas era para que o próprio Abraão pudesse conhecer a si mesmo e saber até onde estava ele disposto a obedecer a Deus. Olha, tem muita gente que tem muita teoria, mas falha na hora da prática. Conhece aquele aluno que estuda, 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 ele está com tudo afiado, está tudo na ponta da língua, mas na hora da prova ele não consegue colocar no papel, ele entra em desespero. Ele não consegue aplicar tudo aquilo que ele estudou. Então muitos sabem a teoria, mas não aplicam essa teoria na hora que vem a prova. Sabem o que a Bíblia diz, mas não aplicam. Não conseguem ir adiante, não conseguem dar o passo da obediência. Então o que é obediência a Deus? É verdadeiramente, na hora da prova, colocar em prática o que a Bíblia diz. Aquele filho que diz que ama os pais, mas não os obedece, será que realmente ama os pais? Porque amor sem obediência é apenas discurso. Dizer, falar, teoria, isso todo mundo fala, todo mundo faz, mas é na hora do vamos ver que a gente realmente verá se colocaremos em prática aquilo que a Bíblia diz e aquilo que os mandamentos de Deus requerem de cada um de nós. Obediência é fazer o que Deus diz, do jeito que Deus diz, quando Deus diz, mesmo que você não entenda por quê. Gostei muito dessa frase. Fazer o que Deus diz, do jeito que Deus diz, quando Deus diz, e mesmo que você não entenda o porquê. E aí uma pergunta de reflexão. Em que situação você tem tido dificuldade de obedecer a Deus? Porque não entende ainda o motivo, quem sabe, dessa ordem de Deus. Qual é a situação que você tem tido dificuldade de obedecer a Deus? Aí nós vamos para o segundo lugar, o segundo ponto. Já sabemos o que é, e agora é por que devemos obedecer a Deus. Mais uma vez, lemos ali o ponto no PDF do aluno, ou pedimos para que um aluno leia. E aí vamos agora expandir um pouco mais aquilo que foi lido no ponto 2. E vamos dar um resumo dessa leitura, apresentando 3 razões fundamentais do porquê devemos obedecer a Deus. Se você tem um slide e pode projetá-lo, quem sabe
de alguma forma, ou imprimindo isso, ou se não, escreva no seu quadro branco ali, ou escreva no flip chart, mas use um recurso, ou quem sabe escreva num papel mesmo, numa cartolina, e leve essas 3 razões fundamentais para que possa reforçar isso com o seu aluno. Por que devemos obedecer a Deus? Primeiro, porque Deus é soberano. É isso. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. A plenitude, tudo. Nós temos estudado as quartas-feiras e aqueles que têm tido a bênção de estar nas quartas-feiras, temos estudado já por 12 quartas-feiras a mordomia. Mordomia vem do princípio exatamente de reconhecermos a soberania de Deus, de que tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus. E por que devemos obedecer a Deus? Porque Deus é soberano. Do Senhor é a terra, a plenitude, tudo que nela há. Ele criou todas as coisas, tudo lhe pertence, e nós não podemos ditar regras para ele. Quem somos nós, as criaturas, para ditarmos as regras para Deus? Ele é Deus. Deus é soberano. Então, por que devemos obedecer a Deus? Porque ele é soberano. Por que devemos obedecer a Deus? Porque Jesus nos deu o exemplo de obediência. Em Filipenses 2,8 já está dizendo que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós, seres humanos. E ele foi obediente em tudo, até a morte, e morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, humilhou-se, foi obediente. E se ele obedeceu, quem somos nós para não obedecermos? Por que devemos obedecer a Deus? Porque ele é soberano e porque Jesus nos deu exemplo. Mas também devemos obedecer a Deus como uma expressão de amor. Lembra que o amor é o condicionante? Se eu amo, eu obedeço. Então a expressão de amor vem exatamente por isso, porque se eu amo a Deus, eu devo guardar os seus mandamentos. É o versículo-chave. Então amor não é um sentimento abstrato. Não é que eu simplesmente digo eu amo. Mas amor se prova em ações. E se amamos a Deus, verdadeiramente devemos obedecê-lo. Práticas, expressões de amor. Ajudar um necessitado, obedecer aos nossos pais, honrar os nossos pais. Então, tudo que a Bíblia diz, perdoar o meu próximo, eu devo obedecer como uma expressão de amor. Uma aliança simboliza um pacto e um compromisso. Normalmente o casal ele coloca aliança e a aliança é uma prova de um pacto, de um compromisso assumido. E quando nós abraçamos a fé em Jesus Cristo e nos tornamos um discípulo, nós estamos fazendo um pacto e assumindo um compromisso com o Senhor. O casal usa a aliança como um símbolo de amor e compromisso. Agora, o marido que vive em baladas, abandona, deixa a esposa em casa e vai aproveitar e curtir a vida doidado, ele de fato ama a sua esposa? Ele está simbolizando através dessa sua ação de que ele ama a sua esposa? Ou só tem uma aliança no dedo? A esposa que flerta com outros homens, que começa a olhar para outros homens, que começa a desejar outros homens, começa a se engraçar com outros homens, será que ela prova que ama o seu esposo? Aliança é simplesmente um símbolo, mas não tem nenhum valor se não tiver ações, porque aliança sem ação não passa de hipocrisia. Hipocrisia, dizer que é um cristão, mas não amar e dar provas desse amor é hipocrisia, tá bom? Dizer que amamos a Deus sem obedecê-lo é hipocrisia. E aí tem essa frase que a gente pode fechar esse pensamento, quando diz que amor sem obediência é apenas sentimento passageiro, mas obediência sem amor é apenas religião morta. Espero que a nossa religiosidade não seja morta, simplesmente porque não amamos a Deus. Obedecemos na raiva, mas não por amor. Aí há uma reflexão.
Se Deus perguntasse para você hoje, como você tem demonstrado que me ama? Como você responderia? Como você tem demonstrado que ama a Deus? Porque a gente demonstra através da obediência. Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Como você tem demonstrado esse amor? O que você responderia ao Senhor se hoje Ele te perguntasse exatamente isso? E aí fechamos a lição com o item 3, como cultivar uma vida de obediência a Deus. Leia o ponto 3 da lição do PDF ou permita que um aluno o faça. E aí nós podemos soltar essa frase, esse pensamento. Obedecer a Deus não é automático, porque nós não nascemos obedientes, mas na realidade nascemos já com o pecado imperando, corrompendo os nossos corações, já nascemos em desobediência e desobedientes. Aprendemos no decorrer da nossa vida a obedecer. Agora, isso exige prática, disciplina e dependência do Espírito Santo. Ninguém nasce obediente, mas nós precisamos aprender a obedecer. E os 4 passos práticos para obedecer são os seguintes. Primeiro, através do estudo da palavra. Estude a palavra, meu irmão, leia a palavra. Salmo 119:11 é que nos expressa que quando eu guardo a palavra no meu coração, eu não peco contra Deus. Eu não desobedeço a Deus. Por isso precisamos guardar a palavra no coração, que é o primeiro passo para a obediência. É conhecer os seus mandamentos, é ter um estudo sistemático e disciplinado da palavra de Deus. Em segundo lugar, ore. Mateus 26:41 tinha um convite de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Jesus pediu aos discípulos que eles orassem. E nós precisamos desse poder do Espírito Santo para obedecer. Porque no mesmo texto ela está dizendo, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito está pronto. O Espírito Santo está pronto para nos ajudar. Então ore, ore. Leia a palavra, ore. E confie. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando a gente não entende, a gente deve confiar no caráter de Deus. Lembram de Abraão? Confia no caráter de Deus. Deus jamais vai te pedir algo e vai levar a cabo algo que seja contra o seu decreto e contra a sua vontade. Então faça isso. Ele nos ama e todas as coisas, tenha certeza disso, vão cooperar para o nosso bem. E por último, seja humilde, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Desobediência nasce do orgulho que supõe que sabe o que é melhor para si, aquele que quer viver segundo o seu próprio pensamento, segundo a sua própria vontade. O obediente diz, é o Senhor quem sabe o que é melhor para mim. Então quebra o seu orgulho e seja humilde em aceitar e receber a direção de Deus para a sua vida. O ciclo da obediência, então, seria esse. Obedecer requer uma ação. Lembra? Eu digo que amo a Deus, então eu devo obedecer, mas isso não é só de palavra, mas vem através de ação. E como é que se dá esse ciclo da obediência? Como é que eu começo a agir e obedecer verdadeiramente? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Lembrou? Leia a palavra. Tendo uma vida de oração, vigia, ora, peça forças ao Espírito Santo. Terceiro, confie no caráter de Deus. Todas as coisas cooperam, confia. Não abaixa a guarda, não se entrega, mas confia e seja humilde e tenha um coração ensinável. Quebra o seu orgulho, seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes. E verdadeiramente aí virão ações que acompanharão através da obediência a Deus. Quer alguns exemplos práticos? A gente deve honrar os pais? Deve ou não? É um mandamento de Deus honrar os pais? Sim, sim. Mas e quando eles nos irritam, dando ordem que a gente não gostaria de receber naquele momento? A gente deve honrar os pais? É claro que sim. Não é só quando eles nos pedem coisas agradáveis ou quando fazem aquilo que a gente quer. Quando os nossos pais dizem, para agora, fecha esse celular, desliga essa TV e vai estudar, eu devo honrar quando ele está me irritando nesse momento, não deixando que eu continue no meu videogame. Quando ele está me dando uma ordem que eu não gostaria que fosse dada, eu devo honrar? Devo honrar.
A gente deve executar o nosso trabalho como se fosse para o Senhor. Lembra que ele diz? Tudo quanto fizerdes, faça-o como para o Senhor e não aos homens. A gente deve fazer as coisas sempre como se fosse para o Senhor? É claro que sim. Mas e quando o patrão é ríspido, é ignorante, e a gente acha que ele não merece? Ele está dando ordens agora, mas esse patrão podia falar diferente comigo. Não vou obedecê-lo, é isso? Não, eu vou obedecê-lo também. Por quê? Porque eu vou executar esse meu trabalho secular como se fosse para o Senhor, independentemente se o patrão é ignorante, ríspido e não merece. Eu não estou aqui dizendo que você tem que obedecer a fazer algo que seja errado. Se ele está pedindo para te fazer algo que é errado, que é pecaminoso, mas importa obedecer a Deus e aos homens, você vai ter que fazer uma opção agora, pelo trabalho ou pela obediência a Deus. Mas não porque o meu patrão é duro, porque ele é feio, porque ele não me agrada. A gente deve servir ao Senhor, devemos verdadeiramente deixar que Ele use os nossos talentos e oferecer a Ele os nossos dons e as nossas aptidões. Devo servir ao Senhor em um ministério na igreja? É claro que devo sim. Mas e quando a gente está cansado? A gente pode usar desculpa, não, estou cansado, não vou servir ao Senhor porque eu estou cansado. Engraçado, né? Quando a gente está com dor de cabeça, a gente vai trabalhar. Quando a gente está cansado, a gente vai trabalhar. Mas quando é para o Senhor, a gente sempre arruma uma desculpa. Tá aí alguns exemplos práticos para a gente dizer, será que eu amo mesmo a Deus? A gente deve dizimar, deve ofertar, devemos dar dos nossos recursos para a obra do Senhor, para a obra missionária, devemos? Talvez você diga, sim, é claro que sim. Mas e no mês em que a gente planeja trocar de celular? Ah, Senhor, não, eu quero trocar meu celular esse mês. Eu não vou dizimar, não vou ofertar, não. Será que é justificável? Quando a gente deseja agora satisfazer, quem sabe, uma vontade nossa. Então estou dando alguns exemplos práticos para a gente começar a pensar até onde está indo a nossa obediência verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque cada escolha molda quem você se torna. Cada escolha vai moldar quem você vai se tornando. Hábitos repetidos moldam uma identidade. Sendo assim, obedecer continuamente vai transformar o nosso caráter. Assim, podemos terminar lendo a conclusão que está aí na lição. Dei a oportunidade para um dos alunos concluírem a lição lendo a conclusão aí do PDF que ele tem nas suas mãos. E podemos deixar um desafio. Escolha um mandamento de Deus que você tem negligenciado. Tenho certeza que você está aí pensando no seu coração e sabe onde é que você tem negligenciado. Então escolha esse mandamento que você tem negligenciado e prometa a Deus que vai fazê-lo e que vai ser moldado e que vai obedecer. Eu não sei se é orar, se é ofertar, se é ajudar, se é perdoar, mas se tem um mandamento de Deus que você tem negligenciado, proponha-se a obedecer, como sendo uma prova de amor. Legal? Determine então obedecer intencionalmente nessa semana, mesmo que não queira. E se você quiser, você pode dar um testemunho na próxima oportunidade, quem sabe na próxima aula. E assim que Deus te abençoe. Concluímos a lição de número 10. E vamos agora para a lição de número 11, que continua falando sobre obediência, que é uma das 4 qualidades do ministério de Jesus. O alvo dessa lição 11 é mostrar aos alunos a importância de estudar fielmente a Bíblia para conhecer qual é a vontade de Deus. Lembra? O versículo-chave é: se me amais, guardais os meus mandamentos. Na lição passada, que foi a 10, que acabamos de ver, aprendemos que a obediência a Deus é a primeira marca do discípulo. E vimos que obedecer é mais do que ouvir, é agir. E que a motivação para obedecer é o amor a Deus. Você me ama mesmo? Se me ama, me obedeça. E aí nós vamos então, terminamos, concluímos, fizemos o ciclo da obediência, lembra? Obedecer é ação requerida como prova de amor. Mas eu vou conseguir obedecer se eu conhecer, em primeiro lugar, a palavra de Deus, se eu estiver disposto a orar, pedir forças ao Espírito Santo, vigiar, confiar no caráter de Deus e ser alguém sempre humilde para reconhecer os erros, as falhas e ter um coração ensinável. Hoje, na lição 11, responderemos uma pergunta fundamental. Como podemos obedecer a Deus se não conhecemos a sua vontade? Como é que eu conheço a vontade de Deus para que eu possa obedecê-lo?
E a resposta está na Bíblia, porque é ela que revela quem Deus é e o que Ele espera de nós. Lembra que nós começamos como um primeiro ponto da obediência, conhecer os mandamentos de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus e é por meio dela que conhecemos o caráter de Deus, a sua vontade e os seus mandamentos. Estudar a Bíblia não é uma opção, irmãos, não é uma sugestão. Mas estudar a Bíblia para um discípulo é essencial para que ele possa viver uma vida de obediência. E beba água. Como é bom beber água. Como é saudável, não é mesmo? Leia a introdução da lição no PDF. Peça, como sempre, repito, estou sendo redundante, peça para um aluno fazer a leitura aí da introdução. E aí nós vamos complementar com tudo aquilo que a gente tem lá no nosso manual do professor, que eu tenho disponibilizado para vocês. A Bíblia é o único manual de instruções em que você pode confiar para consertar a sua vida. Pensa nisso, a Bíblia é o nosso manual de instruções. E aí a gente vai aprender como usar esse manual de instrução através do primeiro ponto, que é conhecemos Deus pela Bíblia. Leia o ponto 1 do PDF e complemente, faça uma pergunta. O que a Bíblia revela sobre Deus? A gente vai conhecer a Deus pela palavra, pela Bíblia. E o que a Bíblia revela sobre Deus? Primeiro, que Deus é amor. 1 João 4,8 está lá. É claro o texto bíblico que fala que Deus é amor. E a Bíblia narra a história do amor de Deus pela humanidade desde o Éden até a cruz. É Deus quem busca, é Deus quem chama, é Deus quem perdoa, é Deus quem restaura. O amor de Deus é perceptível desde o Éden, na forma como Deus trata com Adão e com Eva, mesmo após eles terem pecado. Mas a Bíblia também revela que Deus é santo. Em Isaías 6,3 está escrito que santo, santo, santo é o Senhor. A Bíblia apresenta Deus como santo, puro e separado do pecado. Alguém perfeito em moral e perfeito em caráter. Deus é amor, Deus é santo. Mas Deus também é justo. Ele age com justiça, ele recompensa os obedientes, mas disciplina os desobedientes. Até por conta de que Deus é justo, ele não pode deixar o pecado sem ser castigado e sem ser disciplinado. Por isso que esse negócio de falar, não, Deus ama todos e no final vai dar tudo certo, a justiça de Deus impede que ele não recompense a obediência e que ele não discipline a desobediência. Mas tudo isso, é claro, temperado com misericórdia. Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja o arrependimento. Por isso que a Bíblia é para nós como esse espelho revelador. O que um espelho faz? Ele mostra a verdade. Quando eu olho no espelho, se eu estiver descabelado, o espelho vai descabelado. Como eu posso estar descabelado? Só se for sem cabelo, né? Descabelado, desprovido de cabelo. O que o espelho faz? Vai mostrar a verdade. Se eu for no espelho agora, o espelho não vai me mostrar cabeludo, com cabelo Chanel. Mas o espelho vai mostrar a verdade. O espelho faz isso, ele reflete a verdade. E a Bíblia para nós é como esse espelho revelador. Lá em Tiago 1, 23 e 24 está escrito isso. Que a gente olha, a Bíblia revela quem nós somos. Ela mostra a verdade, ela revela os nossos pecados, ela aponta para a gente o que a gente tem que mudar e ela mostra também o remédio de como podemos mudar. Então a Bíblia é como um espelho revelador. Você, meu amado, não pode amar um Deus que você não conhece. E você não pode conhecer a Deus sem ler a sua palavra. Então a Bíblia revela quem Deus é. Mas a Bíblia também revela quem nós somos.
Por isso, em segundo lugar, precisamos de um estudo prático da palavra. Se a Bíblia revela quem Deus é, se a Bíblia revela quem nós somos, nós precisamos estudar e estudar de forma disciplinada. Perdão, de forma prática a Bíblia. E não basta ter uma Bíblia. Não basta ter a Bíblia lá aberta em cima da mesa. Não basta simplesmente ter a Bíblia, quem sabe, na estante, mas eu preciso estudá-la. E muitos cristãos têm uma Bíblia em casa, mas nunca abrem. Ter a ferramenta não é o mesmo que usá-la. De nada adianta ter o martelo lá guardado se quando você precisa pregar um prego, você não usa esse martelo. Você vai, vou bater o prego com um sapato. Vou bater o prego com o quê? Com o martelo. Eu tenho um martelo. Uau! Mas ter o martelo não é o mesmo que usá-lo, se você negligencia e não o utiliza. Então a Bíblia é como essa ferramenta. Agora ela precisa ser utilizada. Aí nós vamos ler o ponto 2 da lição, onde vai nos abrir a mente, né, sobre como que é esse estudo prático da Bíblia. Dê oportunidade ao aluno para ler ou leia você mesmo. E esse item 2 vai falar sobre 4 passos para o estudo prático da Bíblia. A sugestão de um método de estudo bíblico. No seminário, normalmente, quando você faz teologia, você vai se deparar com um módulo que se chama Métodos de Estudo Bíblico. Como estudar a Bíblia? E aí nós vamos passar para você aqui agora 4 passos para o estudo prático da Bíblia. Primeiro, leia regularmente. Não precisa ser muito. Você não precisa ler 300 capítulos num dia. Mas deve ser constante. Deve ser habitual. Leia regularmente. 2. Sempre ore pedindo entendimento. O Espírito Santo hoje é quem traz essa iluminação para a gente, o entendimento. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, ore pedindo ao Espírito que lhe auxilie no entendimento dessa passagem bíblica, desse texto que você está lendo de forma regular. Terceiro, medite no que você leu. Medita, para pensar. Meu pastor José, sempre dizia que a meditação é como você olhar para o camelo, para os ruminantes em geral. Como que os ruminantes fazem? Eles comem e ficam mastigando. Mastigam, mastigam, mastigam. Então mastigue o texto, medite no texto que você leu. O que esse texto está me ensinando sobre Deus? O texto revela algum atributo, uma característica de Deus? O que esse texto está revelando sobre mim? Será que esse texto está falando alguma coisa sobre a minha pessoa? Está requerendo de mim alguma coisa? Há um mandamento para eu obedecer nesse texto? Ou há uma promessa nesse texto que eu possa requerer, que eu possa desejar? Ou há nesse texto um pecado claro que deve me fazer também confessar? Então nota, meditar no texto é fazer perguntas para o texto. O que o texto me ensina sobre Deus, o que ensina sobre mim. Há um mandamento nesse texto claro para que eu obedeça, há uma promessa que eu possa desejar, requerer, reivindicar, ou há um pecado revelado nesse texto para eu confessar. E aí, quando você percebe respondendo essas perguntas, aplique o texto na sua vida. Aplique verdadeiramente. Faça o texto valer para você. Aplique. Ou seja, decida objetivamente o que vai mudar em sua vida por causa do que você leu e entendeu. Resumindo, então, o que nós vimos aqui nesses passos é ler, é observar o que diz o texto, é interpretar o texto, o que ele significa para mim, o que tem aqui para mim. E aí aplica aquilo que Deus está pedindo para você fazer, aplique. E aí ore. Senhor, me capacita a poder obedecer nisso que o texto diz para mim. E continua o ciclo, sempre lendo, observando, interpretando, aplicando, orando. Leia, observe, interprete, aplique e ore, pedindo forças para obedecer o que o texto diz que você deve fazer. Muito bem.
Uma Bíblia que está se desfazendo, eu gostei dessa frase, é propriedade de um cristão que não está se desfazendo. Você entende? Eu tenho uma Bíblia antiga aqui em casa, que é a minha primeira Bíblia. A Bíblia que eu tenho, datada de 1979. É uma Bíblia que já está praticamente se desfazendo. A capa tá deteriorada, as páginas, algumas delas se desfazendo. Mas eu guardo essa Bíblia com carinho. E o que essa frase está dizendo é que uma Bíblia que está se desfazendo, como essa que eu tenho, ela é propriedade de um cristão que não está se desfazendo. Eu não estou me acabando, eu não estou me corrompendo. Por quê? Porque a minha Bíblia está se desfazendo. É sinal que ela é gasta, é sinal que ela é lida, é sinal que ela é examinada, é sinal que ela está sendo aplicada na minha vida. Há uma outra frase muito parecida com essa que diz: ou este livro ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Percebe? Quando eu leio a Bíblia, ela me afastará do pecado. Se não, é o pecado quem está me afastando da Bíblia e da minha intimidade com ela. E aí nós concluímos com o terceiro ponto da lição 11, onde apresenta a Bíblia como nosso manual, sempre lendo o ponto no PDF do aluno e depois aplicando aquilo que foi lido e você complementando. O que a Bíblia faz por nós? Como sendo o nosso manual, o que a Bíblia faz por nós? Primeiro, ela ensina o que é certo e errado. Lembra de Salmo 119, 105? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então ela ensina o que é certo, a forma que eu devo andar. Mas ela também corrige e repreende. Segunda de Paulo a Timóteo 3,16 diz que a palavra inspirada de Deus, ela redargue, corrige, ela repreende. E ela tem esse poder, a palavra de Deus, para ser esse nosso guia, para que a gente possa ser perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a Bíblia ensina, corrige e guia. Olha como a Bíblia, como sendo o nosso manual, ela é para nós. E aí alguns exemplos, essa tabela é interessante para você ver. Imagina, a área da tua vida, finanças, por exemplo. Qual é o ensinamento que a Bíblia tem sobre finanças? De que a gente deve ser generoso, evitar dívidas. Tem versículo que fala sobre isso? Tem, está lá em Provérbios 22:7, Malaquias 3:10. O que a Bíblia fala sobre relacionamentos? Um dos ensinamentos é perdão. Onde está isso? Efésios 4:32. A Bíblia fala sobre trabalho? Fala. Faça tudo como para o Senhor. Colossenses 3:23. A Bíblia fala sobre família? Fala. Um dos aspectos, honre os teus pais. Efésios 6:2-3. A Bíblia fala sobre sexualidade? Fala. Fuja da imoralidade. 1 de Paulo aos Coríntios 6:18. Então é só um exemplo de áreas da vida que são tratadas na palavra de Deus como sendo o nosso manual, trazendo ensinamentos em versículos específicos. Agora, como a gente descobre isso? Estudando, gastando tempo, meditando, perguntando ao texto e aplicando às nossas vidas. Conclusão. Leia a conclusão da lição 11 e depois complemente dizendo que a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é verdadeiramente o nosso manual de vida e estudá-la envolve ler, orar, meditar e aplicar. E se a gente fizer isso, verdadeiramente seremos bem-sucedidos. E assim concluímos então a lição de número 11. E vamos agora para a última lição, a lição de número 12. Bebendo água, lubrificando as cordas vocais. Vocês têm notado aí que eu estou meio rouco, né? Essa mudança de tempo, mas a gente tem que se cuidar. E espero estar bem nesse final de semana para poder ministrar a lição de número 10, mas também pregar no nosso culto noturno. E espero que você também, que de repente está acompanhando esse vídeo aqui, que não é da nossa igreja aqui em Bugaçu, você possa também valorizar o congregar e o estar presente com o povo de Deus. Vamos lá para a lição 12, 4 qualidades do ministério de Jesus. Estamos observando em 3 lições
essa primeira qualidade, que é a obediência. Então essa é a terceira aula. Aula 10, 11 e 12 trata sobre obediência. Vamos lá então, o alvo da lição 12 é que o aluno reflita sobre qual tem sido a sua prática com relação à obediência, tá? E você tem que fazer uma autoavaliação. O versículo-chave continua sendo o mesmo, João 14, 15, que fala sobre a guarda dos mandamentos como uma prova de que a gente ama a Deus. Hoje, então, vamos refletir sobre o nosso compromisso pessoal com a obediência à palavra de Deus. E vamos entender por que querer não é suficiente. Mas é preciso decidir. Não basta só querer, mas eu devo decidir. Vamos descobrir os 3 grandes benefícios de obedecer à Bíblia. O primeiro benefício é eu ter estreitado a minha intimidade com Deus, receber por meio da obediência à Bíblia e ter certeza, convicção da vida eterna. 3 grandes benefícios de obedecer à Bíblia. Vamos ler a introdução, que está no PDF do aluno, e depois vamos então agregar a essa introdução. Quando se casa, há um compromisso e não somente um desejo. Não é só o desejo, eu desejo me casar, mas ao me casar eu preciso saber que eu estou assumindo um compromisso, não somente um desejo. Isso tem que estar claro, sabe por quê? Porque desejo oscila. Desejo, sentimento é instável, tem altos e baixos. Às vezes eu desejo, às vezes eu não desejo. E se a relação do casamento está pautada só no desejo, o desejo oscila. Mas a relação tem que estar pautada no compromisso, porque quando pautada num compromisso, essa relação persevera. Por que estamos usando esse exemplo, essa ilustração do casamento? Porque querer é função da emoção, mas decidir é função da vontade. Quando eu me deixo levar pela emoção, eu posso ter o desejo, o querer. Mas o decidir é função da minha vontade. E a vida cristã é uma decisão diária de obedecer. Não é só quando eu desejo. Não é só quando eu estou emocionado. Não é só depois de um culto, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu canto aquele cântico com emoção no coração, que eu vou obedecer. Não, vai além. É uma decisão diária de obedecer, tal como é no casamento. Por isso, o primeiro ponto aborda o compromisso em obedecer à Bíblia. Após a leitura do primeiro ponto no PDF, nós vamos ver que o compromisso em obedecer à Bíblia envolve uma demonstração de amor, envolve também um ato de fé e, mais ainda, uma decisão diária. O que faz um campeão um campeão? O que faz com que aquele atleta olímpico verdadeiramente chegue ao final daquela prova, suba no pódio e receba a sua medalha, e esteja estampado como um campeão olímpico? O que é que faz esse campeão ser um campeão? É a decisão de treinar. E mesmo quando não quer, mesmo quando não tem desejo de treinar, ele vai ter que treinar. Ele vai ter que ter disciplina. Um campeão é feito de disciplina. Por isso, compromisso é o que transforma um desejo em realidade. Porque sem compromisso, o querer e o desejo fica no meio do caminho, vai morrer no caminho. Não é sempre que a gente vai estar emocionado e desejoso. Não é sempre que a gente tem vontade. Mas o compromisso é o que transforma o desejo em realidade. Daí nós vamos para o ponto 2. Como desenvolver um compromisso em obedecer à Bíblia? Como é que eu posso então ter esse compromisso diário? Já sei, como diz o ponto 1, né? O compromisso em obedecer à Bíblia precisa ser buscado por mim, mas como é que eu desenvolvo esse compromisso em obedecer à Bíblia? A gente vai ler o ponto 2 e após a leitura do ponto 2 vamos agregar um pouco mais. Ou seja, dando 4 passos para desenvolver esse compromisso. O primeiro passo envolve a leitura e a meditação regular. Lembra, a gente está batendo nessa tecla.
não é só quando eu desejo, não é só quando eu tenho vontade. Eu preciso pegar a Bíblia, eu preciso ler, eu preciso meditar. Isso tem que ser regularmente. Não é só quando eu desejo, só quando eu tenho vontade. Porque lembra que desejo e vontade fica no meio do caminho. Mas é a determinação verdadeiramente que me levará a ser um campeão. Mas em segundo lugar, eu tenho que ser intencional em obedecer. Eu tenho que ter essa intencionalidade. Não é só quando as coisas são convenientes. Eu preciso já estar decidido a obedecer. Isso tem que estar e fazer parte da intencionalidade. E aí eu vou evitar ações que desagradam a Deus. Quando eu já levanto com a intencionalidade, lembra que a gente em uma das lições viu que essa obediência a Deus não acontece no culto, no domingo, quando eu estou emocionado lá na hora do louvor. Mas a obediência a Deus começa nas ações que serão despertadas na segunda-feira, quando eu acordo de manhã e vou começar a minha semana. É aí que vem. Vem a intencionalidade e aí virão as ações que desagradam a Deus e que serão evitadas. Eu sei que eu não devo fazer isso e não farei isso em nome de Jesus. Mas eu preciso buscar comunhão intencional na igreja. Há um movimento muito grande de desigrejados. Há um movimento muito grande de gente que acha que pode servir a Deus sozinho em casa. E eu sei que as transmissões dos cultos, as lives dos cultos, tornaram a vida de alguns cômoda, de permanecer em casa, tranquilo, no sofá, assistindo e acompanhando o culto de casa e evitando a comunhão. A comunhão intencional na igreja precisa ser buscada por nós. Isso faz parte também do desenvolvimento de um compromisso com Deus. Agora eu sei que tem impedimentos. E quais são os impedimentos para a gente desenvolver esse compromisso com Deus? Primeiro, o medo. Uau, a Bíblia está pedindo isso de mim, mas eu estou com medo. Principalmente quando a Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lembra que em uma das lições aqui nós demos um exemplo prático e quando o patrão pede para a gente fazer o que é errado? Aí talvez você sinta medo. Não, eu não posso. E agora? E se eu ficar sem esse emprego? Se eu ficar sem trabalho, como é que eu vou honrar os meus compromissos? O medo, muitas vezes, evita a gente de ter esse compromisso com Deus e com a sua palavra. A preguiça. A preguiça, muitas vezes, é um impedimento para a gente desenvolver o compromisso com Deus. Ai, que preguicinha de pegar agora a Bíblia, de ler, de gastar esse tempo. Tão cansado, que friozinho. O prazer no pecado. Tá tão gostoso. Tão bom fazer isso aqui. É tão boa essa situação. Ai, ai, ai. A Bíblia está dizendo que eu não devo fazer, mas é tão bom. E o prazer no pecado muitas vezes tira da gente o desejo de obedecer e ter esse compromisso com Deus. E se torna um impedimento para desenvolver o compromisso com Deus, mas as más companhias também. E Paulo fala isso quando escreve aos Coríntios, que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Esses são alguns dos impedimentos. Mas aí eu concluo essa lição apresentando os benefícios de obedecer à Bíblia, de obedecer à palavra de Deus. Leia o ponto 3 no PDF e agregue um pouquinho mais, apresentando nesse item 3 os benefícios na forma desse gráfico. Você pode rascunhar no quadro, fazer no flip chart ou projetar, como é o caso aqui. Benefício 1, intimidade com Deus. Texto base, Tiago 4,8. Benefício 2, paz e alegria. Salmo 119, versículo 165. Benefício 3, vida eterna. João 3, 36. Quanto mais eu obedeço e quebro o medo, a preguiça, a agradabilidade do pecado, e eu
rejeito esse conforto de não buscar comunhão, mas decido obedecer a Deus. Primeiro, eu vou me tornar mais íntimo dele. E essa intimidade com Deus traz para a gente paz e alegria. A paz de saber que a gente está no caminho certo e na vontade dele. Paz de Deus que excede todo entendimento. Mas também a certeza e a segurança da vida eterna. Quem crê no Filho terá a vida eterna. Mas quem não crê no Filho jamais verá a vida, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso, amados, concluímos. Na lição 10, vimos que a obediência é a marca do discípulo, que é motivada pelo amor a Deus. Na lição 11, fomos confrontados que a Bíblia é o manual que nos ensina o que e como obedecer. E na lição 12 vimos que obedecer exige compromisso, não apenas desejo, mas que traz benefícios extraordinários. E entre esses tantos benefícios, 3 são destacados: a intimidade com Ele, a paz e a alegria e a vida eterna. Louvado e bendito seja o Senhor. Esperamos de fato que essa série de lições tenha abençoado a sua vida, tenha realmente, através desse exemplo, desse vídeo, agregado a você conhecimento, dado a você mais luz e entendimento, para que possa aplicar essas 3 lições com zelo e com dedicação. Nós temos procurado com esses vídeos prover a você, professor de EBD, um pouco mais de subsídio para que você possa, de forma eficaz, ministrar a tua aula de Escola Bíblica Dominical. Mas nunca se esqueça que, acima de tudo, está a nossa dependência diária de Deus. Nós não somos capazes por nós mesmos de fazer nem realizar nada como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Que Deus te capacite, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo com mais 3 lições, as lições 13, 14 e 15. Que Deus te abençoe, continue fazendo a leitura do livro, a formação de um discípulo, e que o Espírito Santo de Deus te capacite para a honra e glória dele, e em nome de Jesus. Até o próximo.